A primeira expansão da coleção de retorno dos Megas está finalmente nas nossas mãos e a gente tem vários Megas para falar sobre. No último vídeo falamos sobre o Mega Lucario e o deck de graça que está sendo dado no Pokémon TCG Live. E como eu comentei naquele vídeo, o outro deck que o game vai dar para os jogadores é o da Mega Gardevoir, que é outro Mega que eu gosto muito. A Gardevoir vem um pouquinho mais longe no passe, sendo que você precisa chegar no nível 50 para pegar o deck. Parece bastante, né? Mas o passe ainda vai estar disponível até o dia 10 de novembro, então ainda tem bastante tempo para finalizar o passe. E para você que não sabe como funciona o passe do jogo, ele é totalmente de graça, então você não vai precisar gastar nenhum centavo para acessar todas as recompensas. Você vai precisar jogar mesmo e cumprir as missões que o jogo vai liberando para você. Além disso, o jogo é bem generoso com as cartas avulsas que você ganha, então até você chegar no nível 50 do passe, é capaz que você já tenha todas as cartas para poder montar o deck você mesmo. Agora falando sobre o deck, temos algumas coisas bem interessantes a se considerar. No geral, a Mega Gardevoir parece ser uma das megas mais fortes da expansão. Porém, o deck que o jogo vai te dar tem algumas coisinhas que as pessoas podem melhorar. Começando pela Gardevoir, é uma carta tipo psíquico, possui 360 de HP, então consegue tancar bastante coisa. É um estágio 2, então pode demorar um pouquinho para entrar no campo, só que com a ajuda do doce raro que vem no deck, o processo vai ficar mais rápido. Ela é fraca contra a escuridão e tem resistência a lutador, e o custo de recuo dela é de 2 energias. Ela tem 2 ataques, sendo que os dois usam uma só energia, só que eles têm efeitos que precisam de um pouco de preparo para ser fortes. Então, apesar de atacar cedo, o dano e os efeitos positivos não vêm tão rápido assim. O primeiro ataque não causa dano, mas tem um efeito absurdamente forte de poder pegar uma energia do deck para cada um dos seus Pokémon do banco e ligar diretamente neles. Ou seja, se você tiver o seu banco cheio, você vai poder puxar 5 energias de uma só vez e já ligar diretamente todas no mesmo turno. E se você estiver usando Abismo de área 0 e tiver algum Pokémon Terra no teu banco, esse número aí vai para 8. Só nesse primeiro ataque já dá para pensar em muitas estratégias diferentes do que você pode fazer com o tanto de energia que você vai pegar em uma tacada só. O segundo ataque é a cereja no topo do bolo, que dá 50 de dano para cada energia psíquica ligada a todos os seus pokémons, incluindo a própria Gardevoir. Considerando que atualmente nenhum pokémon passa de 400 de HP, se a gente desconsiderar itens equipáveis e qualquer outro efeito que reduz o dano da Gardevoir, 8 energias no seu banco é garantido que você mate qualquer pokémon inimigo, mesmo que ele tenha uma resistência psíquica. O deck inteiro é esse que está na tela, e de imediato já dá para ver umas cartas bem populares que aparecem em muitos decks, mas também umas aí um pouco duvidosas. As mais populares que podemos ver é o Mewx e sua habilidade para puxar mais cartas, e o Munkidori com sua habilidade para mexer em contadores de dano. E agora com as cartas um pouco mais duvidosas, sendo aqui uma cópia do Drifloon, sem nenhuma cópia de um Drifblim para poder evoluir. E diferente de algumas cartas que jogam sem evolução, que nem por exemplo aquele Budil Comichão, esse Drifloon por si só não faz nada de excepcional, e pode ser imediatamente substituído por alguma outra carta. A gente tem também uma cópia de um Frillish, também sem um Gelicente para evoluir. O Frillish em si é mais útil que o Drifloon, sendo que por uma energia ele pode travar a mão do seu oponente, bloqueando o uso de itens para o próximo turno. O Gelicente X não é uma opção ruim, então se você tiver uma cópia, a primeira coisa que eu faria é trocar o Drifloon por uma cópia do Gelicente X. Temos também a Clefairy X da Lilian, que também pode ser substituída, mas ela por si só pode ser uma alternativa early game muito boa para pegar uns knockouts aí se o seu inimigo não tiver um banco muito forte. E ela aguenta aí até você pegar as outras peças mais importantes do seu deck. Outro ponto interessante é ver que o deck só possui 2 cópias da Mega Gardevoir, sendo que as outras 2 são cópias da Gardevoir X mais recente, e ela faz parte muito importante do deck. O deck em si consiste em várias cartas de expansões anteriores, então diferente do deck do Lucario, não tem muito Pokémon novo pra gente comentar. Mas o que a gente tem novo é um estádio que é bem importante pro deck, que é o Jardim Misterioso. O efeito dela é permitir que o jogador atual descarte uma carta de energia e comprar cartas até ter o mesmo número de cartas que a quantidade de Pokémon em banco que ele tem. Ou seja, se você tem 2 cartas na mão, descarta uma energia e tá com o banco cheio, você pode puxar até ter 6 cartas. Se você tiver a área 0, aí esse número vai para 8. E foi só na hora de editar que eu usei o meu cérebro para perceber que não dá para usar o Jardim Misterioso junto com a área 0, porque os dois são estádios. Então, ignore o que eu acabei de falar, por favor.
Acho que dá pra perceber um padrãozinho aqui já. A estratégia desse deck é um pouquinho complicada e precisa de mais setup que o deck do Lucario, mas com algumas otimizações a recompensa também é maior. O objetivo principal é colocar em jogo as duas Gardevoir diferentes. A Mega vai ser a atacante principal, enquanto a X vai ficar atrás recuperando as energias descartadas pelo Jardim Misterioso e pelo Recipiente Terrestre. Com o Munkidori em campo, sempre é recomendado pegar pelo menos uma energia de escuridão com o Recipiente Terrestre para poder energizar ele, e aí usar a habilidade em conjunção com a habilidade da Gardevoir, tirando a fraqueza da Gardevoir de dar dano nos pokémons aliados, e usando a habilidade do Munkidori para transformar esse dano em dano no inimigo. No caso de você não conseguir colocar um Munkidori energizado em campo, uma opção viável é usar a habilidade da Gardevoir na Cauda Brava, já que ela vai poder converter os contadores em mais dano no inimigo e ainda poder acertar o banco, né? Sem contar que dá para equipar a Cauda Brava com as cartas de HP para poder aí ela dar mais dano ainda. A gente tem aí no deck os suportes convencionais como a Lilian, Arven, Kisera e as Ordens da Chefia, além das Pokébolas e os Poffins que vão ajudar você a lotar o seu banco de Pokémon. Tem um Pingente da Bravura para aumentar a durabilidade das cartas, e também um TM de evolução para acelerar o jogo. E o Ace Spec do deck, a gente tem a Capa do Herói, que apesar de ser uma boa Ace Spec que vai ajudar o Calabrado a bater ainda mais e a Gardevoir ser mais durável ainda, pode ser substituída por outras Ace Spec. Uma sugestão é a Caixa Secreta para melhorar a consistência do deck, já que o deck precisa de bastante peça diferente. No geral, esse deck precisa de bastante setup, com várias peças diferentes precisando estar em campo para ela funcionar bem. Só que com a quantidade alta de suporte que o deck tem, montar sua board pode ser mais fácil do que parece de início. Apesar de ter cartas que não têm um propósito importante, o deck pode ser utilizado tranquilamente no momento que você pega ele, mas para ter um desempenho melhor ainda, algumas cartas podem ser otimizadas. Eu admito que eu não cheguei no nível 50 do passe ainda, apesar de ser bem fácil de upar, foi mais por falta de tempo mesmo. Mas a Gardevoir é definitivamente uma mega evolução que eu quero testar muito, mas com certeza com um deck um pouco modificado, tirando algumas cartas específicas. Dos decks de graça são esses por enquanto. Pretendemos falar sobre outros decks ao longo da expansão, especialmente aqueles que pareçam mais fortes, divertidos e interessantes. Se algum deck você quer saber mais sobre em específico, algum mega te chamou a atenção? O que você achou desse deck em específico? Você mudaria algo? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever.